Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Francisco. Como esse é o primeiro vídeo do canal, eu quero rapidamente dizer quais são os principais objetivos do tipo de conteúdo que a gente vai ter. A ideia principal é a gente compartilhar alguns hobbies, alguns passatempos, fazer a apresentação de alguns produtos, falar sobre alguns produtos dentro desse ambiente de passatempo e de troca de informações com pessoas que também se interessem pelas mesmas coisas. Ao longo dos vídeos a gente vai conversando mais um pouco. Não é um canal que deve só falar de canivete, mas nós vamos começar falando justamente de canivetes, mais especificamente de canivetes da Victorinox. Esse modelo que eu tenho aqui é o Explorer. E especificamente nesse vídeo a ideia é apresentar esse produto aqui com o máximo de detalhes possível para você que já coleciona esses canivetes ou que está pesquisando sobre esses canivetes para poder escolher um para você comprar, tá? Mas aí vamos lá, vamos começar a demonstração. Esse aqui é um canivete que eu particularmente considero fantástico. É o canivete Explorer da Victorinox. Ele é um canivete com 4 camadas. Interessante é que sempre que você for colocar na balança, né, a decisão de qual tipo de canivete da Victorinox você vai querer comprar, sempre vem essa questão do número de camadas. Se você está vendo esse vídeo, talvez você já tenha pesquisado sobre alguns outros canivetes e sabe que a Victorinox tem canivetes desde uma única camada, que são bem fininhos, até canivetes com 6, 7, 10 camadas, sei lá. E aí tem vários aspectos que quem gosta desses canivetes começa a analisar antes de decidir qual deles ou quais deles vai comprar. Claro que tem o fator preço, e aí nesse aspecto esses canivetes são bem diversificados. Você vai ter modelos que vão desde 70, 80 reais você consegue comprar, até canivetes que passam de 2.000 reais. Só que além dessa questão do preço, um dos aspectos mais interessantes que você começa a entrar num dilema e de fazer escolhas e decisões, o que só aumenta a graça, né, da brincadeira de você colecionar ou pesquisar sobre esses canivetes, é justamente a quantidade de funções que você quer, quais funções você quer e o tamanho do canivete, a profundidade dele. Por quê? Quanto mais funções, claro, você vai ter mais possibilidades, vai estar mais seguro, mais pronto para resolver seus problemas e resolver problemas de outras pessoas que por acaso precisem. Só que você vai perder portabilidade. Você pode não ficar tão confortável em portar um canivete dessa grossura aqui. Então essa questão do volume do canivete é sempre um aspecto muito interessante. E cada perfil de pessoa vai ter um conjunto de ferramentas que vai se adaptar e vai servir melhor para o tipo de perfil dela. Esse canivete aqui, particularmente, ele foi perfeito para mim. E eu vou mostrar então as funções dele e explicar por que dentro das minhas características, eu acho que com 4 camadas, esse aqui é provavelmente a melhor opção que eu poderia querer. Primeiro eu vou tirar algumas medidas dele para você ter uma noção mais perfeita de como é o canivete. Tem algumas medidas que são bem fáceis de você encontrar na internet e algumas outras nem tanto. Essa aqui é a medida do comprimento do canivete, essa medida é bem fácil. Esse aqui é um modelo médio, ele tem 9,1 centímetros. Essa largura, a largura dele, ela vai variar, né, e tem essa questão das saliências das ferramentas, né? Mas, de modo geral, dá para dizer que ele tem em torno de 2,2, alguns pontos aqui chega perto de 2,5 cm, tá? Isso aqui também é uma medida padrão. Qualquer canivete de 9,1 centímetros ele vai ter mais ou menos essa mesma largura. Então isso não é uma questão. A questão principal aqui é essa medida de profundidade.
Então, o Explorer, ele tem 2 centímetros, cravado, tá? Se a gente considerar essa pequena saliência que fica do saca-rolhas, aí dá para você dizer que ele tem em torno de, vamos lá, em torno de 2,2 centímetros mais ou menos, tá? Mas, de modo geral, desconsiderando essa saliência, ele vai ter 2 centímetros cravados. Isso aqui é uma medida muito importante porque, mesmo outros canivetes que tenham 4 camadas, você pode ter alguma pequena variação, para mais ou para menos. Porque essas camadas, dependendo das ferramentas, ela pode ser um pouco mais grossa ou menos grossa. Agora vamos para as funções dele. A primeira função é a função mais clássica de todos os canivetes, vai ser a lâmina principal. Aqui já vem inclusive uma dica para você identificar eventuais falsificações, tá? Claro que tem vários outros aspectos e até isso aqui pode ser falsificado, mas geralmente, né, em modelos falsos ele não vai ter essas inscrições aqui, o nome Victorinox, e aí vai ter, né, eu acredito que no vídeo, Swiss Made, Stainless. Sempre vai ter essas inscrições aqui, ó. Então os canivetes falsos normalmente não vão ter isso. Essa aqui é a lâmina principal. Bem importante aqui, vamos ver a medida dela, que é outro aspecto que nem todo mundo aborda. Sem a gente considerar essa partezinha aqui que não corta, se a gente considerar só a lâmina mesmo, ela tem exatamente 6 centímetros, tá? Cravado, 6 centímetros. Se a gente considerar toda a extensão aqui da lâmina principal, ela vai ter por volta de 6,7, 6,8 centímetros, tá? Então, ó, então é por aí. Tá? Agora a lâmina, 6 centímetros certinho. Essa é a lâmina principal. A primeira coisa a dizer é que todas as ferramentas que vêm nos canivetes da Victorinox, eles vêm extremamente afiados. Não é afiado porque corta um pouquinho, não. É afiado nível navalha mesmo. Tá? Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar mais ou menos. Essa aqui é a lâmina principal. Eu vou aqui só... Deixa eu ver se eu... Ó. Tá vendo? É uma navalha. Eu acho que deu para ver bem, né? Então, são ferramentas que vêm muito bem afiadas. Vou fazer aqui um testezinho clássico de papel, tá? Ó. E tem uma outra característica aqui interessante. Aqui o nível aqui é de estilete, tá? Se você quiser pegar um papel, né, e cortar ele assim, ó, como se fosse um estilete, você corta. Então você consegue... Aqui, ó. Tá? Então, certo? Então você consegue fazer trabalhos bem delicados usando essa lâmina aqui como um estilete mesmo. É muito afiado. E outra questão, eu peguei o grampeador ali para não fazer na mesa e prejudicar aqui, né? Uma outra questão bem interessante dele é que ele, além de ser muito afiado, ele é muito fácil de você amolar. Então, demora para perder o fio, não perde o fio assim tão fácil. Mas quando perde o fio, você consegue usar uma chaira ou outra coisa de sua preferência. O melhor mesmo é uma chaira para não causar um desgaste desnecessário na lâmina. E você consegue retomar o nível de afiação da navalha muito rapidamente, de forma muito fácil. Então vamos lá. Fora a lâmina principal, a gente tem uma lâmina secundária, que é uma que muita gente chama de lâmina de backup.
É uma lâmina um pouco menor. Essa aqui tem, desconsiderando essa partezinha saliente aqui, vai ter 3,5 cm, tá? Ou seja, vai ter mais ou menos metade do tamanho da outra lâmina. Ela também é muito afiada e ela é muito boa para fazer trabalhos mais delicados, para você, por exemplo, apontar lápis, fazer cortes mais precisos, e aí a criatividade vai ser sua. Nós temos também outro conjunto de ferramentas muito clássico em vários canivetes da Victorinox, que vai ser um abridor de garrafa, muito eficiente esse abridor de garrafa, que vem junto com uma chave de fenda, tá? Essa chave de fenda, ela tem 5 milímetros, né? Uma chave de fenda de 5 milímetros, uma chave de fenda bem robusta, bem forte. Você vai conseguir usar ela em parafusos mesmo grossos, em parafusos bem difíceis, tá? Esse abridor de garrafa é muito bom. Tem outra função que pouca gente fala disso aqui, que isso aqui é um ótimo abridor de pote também. Não tem aqueles potes que são bem duros e que tanto alegram nós homens, porque nossas esposas não conseguem abrir esses potes, aí elas vão lá e furam com a faca, aí o conteúdo vai se estragando lá na geladeira, enfim. É só usar isso aqui, ó. Você apoia, dá uma forçada de um lado, quando você der uma forçadinha do outro, ele vai ceder e aí fica fácil de abrir. Então, mulheres, um canivete com essa ferramenta aqui também vai tornar os homens inúteis, tá? Fora isso, ele vem com esse descascador de fio, que na verdade eu realmente não vejo muita utilidade, tá? Mas tem essa função, então são 3 funções só nessa ferramenta aqui. Do outro lado, a gente vai ter um abridor de lata. Eu particularmente não gosto muito desses abridores. Eles funcionam, eles vão resolver o seu problema. Uma dica muito importante aqui para esse tipo de abridor é que ele abre para frente. Ele não abre como aqueles outros abridores que a gente usa para trás, tá? Esse vai ser, se você tentar abrir para trás, você não vai conseguir. Então, você vai apoiar na lata e vai abrindo ele para frente, aí ele funciona. Aqui a ferramenta mais importante para mim, no caso, para o meu tipo de uso, é essa outra chave de fenda, é uma chave de fenda bem menor, e ela, além de servir para parafusos, né, desse tipo específico, ela também consegue ser usada na grande maioria dos parafusos do tipo Phillips, né? Que precisa da chave Phillips. Então, com isso aqui, você consegue resolver a maioria dos problemas relacionados com chave de fenda. Com essas 2 ferramentas aqui, você vai conseguir botar um parafuso com bucha na parede, numa porta, trocar uma tomada, fazer um pequeno conserto no eletrodoméstico, abrir um computador, dependendo do tipo do computador. Então, vai resolver uma série de questões só aí, tá? Vamos dar sequência. Esse modelo, o Explorer, também vem com essas tesouras. Essas tesouras aqui são mundialmente conhecidas, têm uma fama gigantesca e não é à toa, tá? Realmente são tesouras extremamente funcionais. Antes de qualquer coisa, eu recomendo que você use ela dessa forma, como eu estou segurando. Se você for canhoto, você vai segurar assim, tá? Então, essas tesouras, elas são muito afiadas, muito bem construídas, e tesoura é um tipo de ferramenta que você pode precisar para uma quantidade enorme de tarefas, né? Então, é uma tesoura de altíssima precisão, tá? Você vai conseguir cortar papel, cartolina, embalagens, cordas, né? Corta suas unhas, tá? Sem dificuldade nenhuma. A minha já está meio curtinha aqui, tá? Mas é uma tesoura realmente excelente. O que mais? Nós temos
essa ferramenta meio esquisita aqui, que chama de punção e escariador. Uma das funções que isso aqui tem é você fazer algum furo, por exemplo, num cinto de couro, né? É uma das utilidades interessantes. Você consegue fazer um novo furo no cinto, fazer um furo, um pequeno furo numa parede ou numa madeira para depois dar apoio para você colocar um parafuso. Com esse buraquinho no meio você consegue fazer costuras. Claro que são costuras emergenciais e aqui nesse caso voltadas para tecidos grossos, né? Aqui, por exemplo, eu fiz um pequeno teste nessa flanela aqui, usando um fio de lã. E aí, para testar mesmo aqui a ferramenta, eu fiz essa costura usando essa ferramenta aqui. Depois, claro, eu vou fazer vídeo, mas tem vários vídeos na internet, vocês podem pesquisar. E aqui eu fiz um pequeno porta-canivetes aqui, ó. Olha só. Então, aqui eu já fiz um pequeno teste com essa ferramenta. Tá? Isso aqui também é útil. Uma coisa que eu já fiz também foi quebrar gelo com isso aqui. Você compra às vezes aqueles sacos de gelo, né? O gelo vem bem preso, você precisa dar uma quebrada ali no gelo. Segura assim. É bom sempre evitar botar o dedo por aqui, porque isso aqui pode fechar no seu dedo. E aí, ó, dá uma segurada aqui e facilmente você consegue dar uma picada no gelo, quebrar a estrutura. Isso aqui me ajudou já nesse sentido. Tem essa ferramenta enigmática aqui, que é um gancho, muitas funções. Isso aqui, a criatividade é o limite para você usar esse gancho. Eu vou dar algumas poucas sugestões, tá? Uma delas é você, por exemplo, fazer ajuste numa corrente da bicicleta, você puxar sem se melar todo e com apoio bom. Um outro ajuste é você, quando for carregar algum tipo de embalagem, por exemplo, lata de tinta, né, que tem aquela argola com arame, você segura por aqui e vai se machucar menos. Para você abrir uma gaveta que esteja com o puxador quebrado, você pode botar por dentro, aí você encaixa e puxa, tá? Dependendo do tipo da gaveta, você vai conseguir puxar. Enfim, a criatividade, como eu disse, é o limite aqui. Tem um saca-rolhas. É um saca-rolhas, né, de um tipo que é pouco prático, mas com a técnica correta você consegue abrir de forma fácil um vinho. E muita gente até critica a presença desse saca-rolha, acha melhor ter uma chave Phillips aqui, mas eu vou dizer, isso aqui é uma das coisas mais úteis que eu acho no canivete, porque a coisa menos útil que isso aqui faz é abrir vinho. Por quê? Isso aqui é um excelente tirador de nó. Você tiver um nó em qualquer coisa, você não está conseguindo tirar, você vai, coloca aqui e consegue tirar o nó. Então, é excelente. Nó num plástico, numa corrente de pescoço, num cadastro que amarrou e você não consegue mais soltar, é excelente. Outra coisa que isso aqui também é útil, para tirar, para dar uma limpadinha na unha, essa ponta aqui não é afiada demais, então você consegue botar assim na unha e numa necessidade, tá? Você vai conseguir também fazer uma higienizaçãozinha na sua unha. Lembrando que o uso de canivete vai muito da criatividade, né? Ele força você a ser criativo para resolver problemas com ele. E quem tem um sabe como é satisfatório a gente resolver um problema por intermédio desses brinquedinhos aqui. Então aqui é os saca-rolhas. E agora vem duas ferramentas que são especiais e que são o diferencial desse canivete aqui em relação a outros. Outros de 4 camadas, você vai ter algum outro tipo de ferramenta que para certas pessoas podem ser mais úteis. Esse aqui, o diferencial dele é essa lente e essa chave Phillips, que ela tem uma trava nessa posição e também você pode deixar ela na vertical. Outros canivetes de 4 camadas você vai encontrar, por exemplo, com uma serra para madeira ou uma serra para metal.
Você vai encontrar com um alicate, que inclusive é muito interessante também, um alicate. Seria muito útil para mim ter esse alicatezinho que é muito bom, mas eu acredito que eu não trocaria pelo que ela tem. E primeiro eu vou começar pela ferramenta que eu acho o grande diferencial desse canivete aqui, que pouquíssimos canivetes da Victorinox vão ter dessa forma, que é essa chave Phillips nessa posição vertical. Tem muitos modelos que vão ter um canivete aqui no lugar do saca-rolhas, então ele vai ser um canivete que vai abrir aqui. Aliás, desculpe, vai ser uma chave Phillips que vai abrir aqui. Ela é inútil? Não. Mas vai ter muitas situações que você não vai ter esse espaço aqui para manobrar a ferramenta. Então, claro que é melhor tê-la, mas eu não trocaria um saca-rolhas, por exemplo, no meu uso, por uma chave Phillips aqui nessa posição. Tá? Essa posição aqui é uma posição ideal. Sabe quais são os modelos que tem essa chave Phillips nessa posição aqui? Esse Explorer. Fora esse aqui, você vai encontrar só no Swiss Champ, que é um canivete dessa grossura aqui. Excelente, mas aí tem toda aquela questão de portabilidade que não agrada a muitas pessoas, tá? E você vai encontrar ele, segundo as minhas pesquisas, no Spartan Light, que é um canivete com 3 camadas, que é quase da grossura desse aqui. Então isso aqui ele é muito útil porque tem situações que você vai precisar da chave Phillips. Essa chavezinha daqui ela vai resolver na maioria das situações, mas tem algumas situações onde o parafuso está dentro de algum buraquinho, e aí quando você vai tentar colocar essa chave aqui, ela não entra. E aí você vai precisar realmente de uma chave Phillips que consiga penetrar para você poder abrir o parafuso. Como eu tenho o hábito de fazer pequenos consertos, eu gosto muito de resolver alguns problemas simples da casa. Então, vira e mexe eu estou trocando uma tomada, estou abrindo uma impressora, um computador, um ventilador, enfim. Não é raro eu ter a necessidade de usar essa ferramenta e por isso esse modelo aqui foi excelente para mim. E aqui tem uma ferramenta que ela é subestimada e ela já me ajudou inúmeras vezes. Essa lentezinha aqui de aumento, ela é uma lente excelente, tá? Quando você compra um canivete, principalmente esses canivetes mais simples, né? Eles vêm com uma lentezinha de plástico que não aumenta nada, enfim, esse aqui não. Uma das coisas que você já acha que pode fazer é fazer fogo com ele, né? É uma situação de sobrevivência. Dá para fazer fogo com esse canivete aqui. Agora, tem que estar muito sol. Você tem que apontar ele para uma superfície escura. Por quê? Porque a área da lente é muito pequena. Então ela tem muita dificuldade para concentrar o calor. Tá? Eu já tentei e eu só consegui usando uma superfície preta. Tá? Tem que ser um marrom escuro ou preto, senão você não vai conseguir. E tem que estar muito sol. Mas isso é uma situação extrema, né? Você precisar fazer fogo. Só que ela é muito útil para você ler mesmo. E aí tem uma questão que muita gente usa ela para fazer o aumento assim, né? De longe, bota assim, não ajuda em nada. O jeito certo de você usar é você colocar ela aqui, eu vou tentar mostrar. Você vai botar ela uns 3 centímetros do seu olho, e aí você vai conseguir fazer um aumento realmente bem legal e vai conseguir ler tudo que você precisar. Tá? Ou ver coisinhas bem pequenas que você não consegue ver. Às vezes tem uma embalagem no mercado sem você conseguir ler direito, porque está meio embaçado, bem pequenininho, aquela bula. Isso aqui já me ajudou várias vezes e isso faz com que eu goste muito dessa ferramenta. Fora isso, nós temos ainda uma extremamente útil pinça. É uma pinça pequenininha, mas é muito precisa. Dá para você arrancar um pelinho, uma farpa, usar ela para pegar alguma coisa que caiu no meio, né, de um equipamento eletrônico. Né? A pinça vira e mexe, você vai ter uma utilidade boa para ela. E por último, nós vamos ter, desse outro lado, um palito. É um palito de plástico. Tá? Você pode usar ele numa necessidade. Depois, claro, fazer uma higienização antes
de usar da próxima vez, né? Serve para outros tipos de coisas, às vezes você está precisando tocar ou mexer em alguma coisa pequenininha, enfim, palito também é uma coisa que vai ter uma utilidade em várias ocasiões, tá? Eu falei por último, mas na verdade tem duas outras funções que você pode adicionar ao canivete. Uma delas é uma chavezinha de fenda que eu ainda vou comprar, que é que você coloca aqui no saca-rolhas, ela fica presa. E a outra é uma que eu não tenho, a oficial da própria Victorinox, mas tem um buraquinho aqui quando você abre o saca-rolhas, ó. Tem um buraquinho aqui que você coloca um alfinete. Olha o buraquinho ali, tá vendo? Esse alfinete aqui é menorzinho, tem como você inclusive botar um alfinete um pouco maior, mas é porque eu não tinha. Então eu estou usando esse aqui por enquanto. Alfinete é aquele negócio, né? Você também tem uma série de situações onde você pode precisar de um, e isso aqui vai resolver o seu dia. Então você vem aqui, coloca ele de volta, cadê o buraquinho? Pronto, ó. Fechou aqui. Quando você fecha o saca-rolha, ele fica preso aqui, né? E acabou. Então, essas são as funções desse canivete aqui Explorer, tá? É um tipo de equipamento realmente muito viciante. Hoje em dia eu acordo com ele, vou para a cozinha com ele e uso ele dezenas de vezes por dia. Aparecem dezenas de situações onde esse canivete aqui salva a minha vida. Desde abrir um pacote de macarrão, uma garrafa de cerveja e uma série de outras coisas. Recomendo demais esse modelo aqui, o Explorer da Victorinox. Então é isso, nesse vídeo a gente termina por aqui e até a próxima.